paz, amados irmãos. Espero que você esteja bem, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, falando sobre o que todo metodista sabe e faz. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a admissão do membro. Então, quais são os critérios para que alguém seja admitido à igreja? Mas antes de nós darmos continuidade ao nosso estudo, vamos estar orando nesse momento. Soberano Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade. Muito obrigado, Senhor, pelos inúmeros livramentos que o Senhor nos concedeu nesse dia. Muito obrigado porque, apesar de todas as lutas e dificuldades, o Senhor nos permitiu que nós estivéssemos nesse momento, mais uma vez, na tua presença, buscando o teu nome, e que o Senhor, nesse momento, tire de nós todo o cansaço, todo o desânimo, que o Senhor traga o teu refrigério sobre nós, que o Senhor traga a cura sobre aqueles que estão enfermos, abatidos, desanimados, que o Senhor traga a provisão sobre aqueles que estão carentes e necessitados, que o Senhor seja conosco nesse momento e que nós possamos, confiados na tua graça e no teu amor, permanecer firmes diante da tua presença, crendo que o Deus que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, então vamos lá. Nós estivemos falando semana passada sobre o Evangelho, né, de forma integral, como é que a Igreja Metodista pensa nisso, pensa sobre isso, viver o Evangelho de uma forma integral. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre admissão, direitos e deveres do metodista. Então, eu quero começar dizendo para você que para que o membro ele, seja admitido na igreja metodista, ele precisa preencher alguns requisitos. E esses requisitos são, primeiro ele precisa aceitar Jesus Cristo pela fé como Senhor e Salvador da sua vida. Então, Senhor e Salvador pessoal. Ele declara, ele confessa que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Ele precisa, mais do que confessar, porque às vezes a gente acha que basta falar, né? Que eu falei, então que isso é mais do que suficiente. Ele precisa demonstrar por atos o arrependimento de seus pecados e a disposição de viver vida nova, de acordo com os ensinos do Evangelho. Então, a gente precisa entender que para que você seja admitido, você precisa demonstrar para as outras pessoas que você verdadeiramente, que você é uma nova criatura. Às vezes os nossos lábios confessam uma coisa, mas a nossa prática, a nossa vivência está muito longe daquilo que nós confessamos. Nós continuamos tendo uma vida totalmente fora da realidade daquilo que pregamos. Então, pregamos uma coisa e agimos de outra forma. Precisamos também aceitar as doutrinas, as regras e os costumes da Igreja Metodista e as suas normativas, pontuando-se por elas. Então, é muito interessante que às vezes a gente quer que a igreja onde nós estamos venha se adequar a nós. E muitas vezes nós queremos também que a palavra de Deus, que o próprio Deus se adeque à nossa realidade, a quem somos, a como nós queremos viver a vida. Mas não é assim que as coisas funcionam, não. Nós é que precisamos nos adequar, né, à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus, à vontade de Deus e também à igreja onde nós estamos. É muito comum a gente ver pessoas entrando, né, para as comunidades de fé e querendo trazer uma coisinha ou outra que ela viu lá na outra denominação, porque ela achou legal lá, então ela quer trazer para cá.
E às vezes ela sai de lá porque lá tem regras demais e ela não se adequa a todas, então ela traz aquelas que ela acha legal e quer impor na igreja onde ela está, e aquelas que ela acha que é muita exigência, ela quer deixar para lá, aí quer fazer de qualquer forma aqui. Então a gente precisa entender que eu preciso conhecer a igreja onde eu estou, eu preciso conhecer as suas regras, as suas doutrinas, né? Eu preciso entender o que é e aonde eu estou para que eu possa ter uma caminhada correta, digna, de acordo com a palavra de Deus e com os ensinamentos da igreja. Para quê? Para que eu tenha um bom testemunho. Porque quando eu estou aí vivendo a minha vida, né? A gente gosta muito de dizer que a minha vida secular, a minha vida eclesiástica, né? A gente se separa a vida dentro da igreja e a vida fora da igreja como se tivessem duas realidades. E, na verdade, existe uma única realidade. Eu sou cristão no trabalho, sou cristã na igreja, eu sou cristã no mercado, eu sou uma serva de Deus aonde quer que eu esteja. Então, o meu comportamento, ele tem que ser único em todos esses lugares e não sofrer adaptações, alterações, ajustes por causa do lugar. Não, eu sou aquilo que sou, aonde quer que eu esteja. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura e vivo segundo essas regras, segundo esses parâmetros, segundo essas diretrizes. É precisa comprometer-se a viver a mordomia cristã. Lembra que a gente falou disso semana passada, quando a gente falou lá do quadrilátero wesleyano, que quando a gente fala da criação, que é a questão de ser, então que Deus nos criou para cuidar desse mundo, para cuidar das coisas que Ele criou, cuidar de tudo que Ele colocou à nossa disposição e pregar a palavra, o seu evangelho. Então eu preciso estar disposto a fazer isso. Prometer, observar os preceitos do evangelho e sujeitar-se às leis da igreja metodista. Então, quando eu me torno membro da igreja metodista, eu preciso entender que a igreja metodista tem como parâmetro, tem como regra a palavra de Deus, o evangelho de Deus. Então, todas as leis que são instituídas dentro da igreja metodista, elas estão em conformidade com o evangelho de Deus, com a palavra de Deus. Então, se eu quero fazer parte dessa igreja, eu preciso me submeter a essas regras e não querer a todo momento alterar as regras para que eu me sinta mais confortável. Ser batizado ou batizada ou confirmar o pacto batismal se foi na infância. Eu preciso também, né, entender que caso, né, a impossibilidade de regularização do Estado Civil não impede a admissão de membro como membro leigo dessa igreja. Então, caso você que esteja aí me ouvindo e até pode convidar outros para estar assistindo os estudos, que é muito bom, né? A gente está aprendendo a palavra de Deus. Preciso entender que, caso eu esteja separada e eu não consiga regularizar a minha situação, o meu estado civil, isso não é empecilho para que a gente possa estar sendo recebido como membro da igreja. E são os seguintes procedimentos para a recepção desse membro. Então, como é que eu vou receber esse membro? Pela profissão de fé e batismo, né? Para as pessoas que nunca foram batizadas na infância e se convertem a Cristo e professam a fé. Então, a profissão de fé e batismo é para aqueles que nunca receberam batismo e nem quando criança, então eles vão fazer isso. A confirmação é para as pessoas que já foram batizadas. Então, eles vão no ato ali do batismo, eles são batizados na infância e quando chega a idade adulta, né, a partir dos 12 anos, eles já podem pedir a confirmação desse seu batismo, então vai acontecer para eles. E a assunção de voto, que é para aquelas pessoas que estão vindo para a igreja metodista, que são oriundas de outras denominações. Então vamos lá
Todo mundo tem direitos e deveres. E eu vou começar pelos deveres. Quais são os seus deveres? Porque a gente gosta muito de falar de direito. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Mas para que você tenha direito, você precisa conhecer muito bem os seus deveres. São deveres do membro da igreja. Testemunhar Cristo ao próximo. Então, esse é o primeiro dever que todo cristão tem, de testemunhar a Cristo. Lembra que a gente começou na aula passada lendo 1 Pedro 2,9, que diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamardes é falar em voz alta. Então, nós como cristãos, metodistas, todos nós temos esse dever de levar o evangelho. Isso é um compromisso que nós assumimos, uma responsabilidade de nós testemunharmos. E como é que eu testemunho? Vivendo esse evangelho, vivendo de forma íntegra, vivendo de forma correta, de forma digna, de forma justa, de forma santa, porque nós fomos o quê? Nós somos povo separado, um povo escolhido, um povo que anda em santidade, em comunhão com Deus. Então eu preciso testemunhar no meu trabalho. Isso não significa que eu não me relaciono com as pessoas que estão à minha volta, porque às vezes a gente tem uma compreensão errada disso, pensa que é se afastar das pessoas. Não, eu não vivo de acordo com não pratico as mesmas práticas das pessoas que ainda não aceitaram Jesus Cristo. O meu comportamento é diferente, a minha forma de viver é diferente. Por quê? Porque eu sirvo a um Deus vivo e poderoso. Então, eu não ando metido em confusão, eu sou cumpridor das leis, tanto das leis de Deus quanto das leis civis. Eu sou uma pessoa que procuro andar com a minha vida correta, eu pago os meus impostos, eu sempre que posso mantenho a paz com todo mundo, não ando, né, criando problema, mas luto pela justiça, pela promoção da paz, pelo bem-estar das pessoas. Então, eu sou uma pessoa que busco a presença de Deus em todo o tempo, quero viver a graça e o amor de Deus da melhor maneira possível. Então, eu dou um bom testemunho. Participar dos cultos públicos. Isso é outra questão muito interessante, que quando a gente aceita Jesus Cristo e passa a ser membro de uma igreja, quando a gente faz lá os nossos votos, eu não sei se você lembra, que a gente se compromete a colaborar, a contribuir com os cultos. Então, a sua presença nos cultos é extremamente importante. Então, não coloque no horário de culto lá da sua igreja outra atividade, a não ser que seja estritamente necessário. Então, você tem que trabalhar, você tem que estudar e isso ocupa as suas noites. Então, durante a semana você não pode estar presente. Tudo bem, comunique o seu pastor, fale com a sua liderança, porque a gente precisa viver em comunhão, em unidade. Então, a explicação, compartilhar as nossas necessidades faz parte desse processo. E muitas pessoas acham que eu não devo dar satisfação. Não é uma questão de dar satisfação, mas lembra que você é parte desse corpo? Lembra que você tem um compromisso com esse corpo, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, com a igreja ao qual você está fazendo parte? Então, é sua obrigação, é seu compromisso dizer, se eu não posso estar, por que eu não posso estar? E não naquele horário, naquele horário eu vou para academia, naquele horário eu vou para a luta, naquele horário eu estou fazendo não sei o que, estou fazendo não sei o que lá. Arruma um monte de coisa no meu horário da novela, meu horário de descanso. E cadê o seu compromisso de estar ali junto com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo, fazendo a obra do Senhor, a comunhão, compartilhando o pão, fazendo a obra crescer? Então,
Os seus irmãos precisam de você, a sua liderança precisa de você, a sua pastora, o seu pastor precisa de você, todos contam com você, o Senhor Jesus Cristo conta com você. Então, a sua participação nos cultos durante a semana, nos estudos bíblicos. Gente, se vocês forem observar, a frequência de pessoas que participam do estudo bíblico é muito pequena. Mas também, se você for observar o número de pessoas que estão por aí com a vida toda enrolada, que não conseguem prosperar, que não conseguem avançar, é muito grande. Por quê? Porque a própria palavra de Deus já nos diz que falta o quê? O conhecimento. E o conhecimento a gente adquire através do estudo da palavra de Deus. Então, o culto de oração é muito bom, é maravilhoso. O culto de intercessão é bom, é muito bom. Mas também estudar a palavra de Deus é extremamente importante para o quê? Para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento. Então, participar dos cultos, contribuir regularmente para a manutenção da igreja e de suas instituições. Então, o dízimo é uma questão muito pessoal, mas também faz parte dos seus votos e do seu compromisso. Tem gente que diz assim, eu não pude dar o dízimo esse mês, então eu quero acertar o dízimo que eu estou devendo e assim que eu puder acertar, eu vou regularizar a minha situação. Meu irmão, se você mês passado não pôde, se o ano passado você não pôde, se você ficar esperando você juntar toda aquela quantia que você deixou para trás, você nunca mais vai voltar a ser dizimista, porque nunca vai sobrar. E dízimo é um compromisso que nós assumimos com Deus. Então a igreja não fica lá, a pastora, o irmão lá do MAAD, não vai ficar na porta da igreja conferindo o teu contra-cheque para ver se está dando certinho ali com a contribuição que você deve dar. Ele não vai fazer isso, mas que você entenda que isso é um compromisso seu, que assim como você foi alcançado, porque pessoas contribuíram, investiram na obra, você também tem esse compromisso de contribuir, investir para que outras pessoas sejam alcançadas, para que o evangelho continue sendo propagado. Então, se você não está sendo correto, se você teve lá as suas dificuldades, e outra coisa, o dízimo, quando ele foi instituído, ele é 10% da sua renda. Por quê? Porque se você ganha 1 milhão, você vai dar 10% de 1 milhão, e se você ganha R$ 1, você vai dar 10% de R$ 1. Então, a quantia que você dá tendo R$ 1 e ganhando R$ 1 e a quantia que você dá ganhando 1 milhão é a mesma, porque é 10% de acordo com aquilo que você recebe. Então, não se sinta inferior e nem porque Deus não se importa com a quantidade, Deus se importa com a sinceridade do seu coração, com o seu desejo de contribuir e de fazer a obra crescer. Então, preste muita atenção nisso. E aí, sujeitar-se às exortações pastorais, né? Quando nós erramos, se o nosso próprio Deus ele ensina na sua palavra que Deus corrige a quem ele ama, as autoridades pastorais também estão aí para te exortar, para chamar a tua atenção. Chamar a atenção é o quê? Fazer com que você repense alguns posicionamentos, algumas condutas que não estão de acordo com a palavra de Deus, com os costumes e as regras da igreja. Então, a gente precisa entender. Pautar seus atos pelos princípios do Evangelho. Então, nós vivemos de acordo com o Evangelho, com o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito importante. A nossa atitude e em seus passos, o que faria Jesus? Então, como é que Jesus agiria diante dessa situação? Como o Senhor Jesus reagiria? Como o Senhor Jesus responderia a essa situação? O que ele pensaria a respeito disso? Então, eu preciso entender que a minha forma de agir, a minha forma de pensar, de falar, deve ser pautada pelo Evangelho. Mas como é que eu vou ter a minha forma de agir, de falar, de viver pautada pelo Evangelho, se eu não conheço o Evangelho? Então, a gente precisa conhecer o Evangelho. Esforçar-se para iniciar trabalho metodista
onde o mesmo não existe. Então, se você está lá, você mora num bairro distante da igreja onde você congrega, ou se você precisou se mudar para um outro estado, para uma outra cidade, para algum lugar distante que não tem um trabalho metodista, você tem a responsabilidade de começar ali um trabalho metodista. Reconhecer seu chamado como ministro ou ministra de Deus para as diversas áreas da missão. Então, isso também, reconhecer o seu chamado. Deus tem um chamado na vida de cada um de nós e nós precisamos reconhecer esse chamado e colocar esse chamado à disposição do Senhor, trabalhar na obra do Senhor. Exercer seu ministério participando dos serviços da Igreja Metodista e da comunidade. Então, exercer esse ministério, esse chamado, esse trabalho que Deus tem na sua vida, né? E colocar ele a serviço da igreja. Submeter-se à disciplina eclesiástica. Então, também faz parte, quando nós transgredirmos alguma regra, você precisa se submeter à disciplina. E aí vem os direitos. Quais são os seus direitos? Participar do sacramento da ceia do Senhor e receber os meios de graça da igreja. Lembra que nós estudamos há tempo atrás a questão dos meios de graça? Então, é direito do membro da igreja de receber a ceia. Você trabalha, não teve tempo, não teve como chegar na igreja no domingo, é direito seu pedir o pastor, marcar com o pastor, com a pastora, para que no momento propício ele possa ministrar a ceia para você. Você está enfermo, é direito seu solicitar que o pastor, a pastora leve a ceia para você. Participar dos cultos, dos trabalhos, estudos bíblicos, círculos de oração. Então, é direito seu tudo isso. Votar e ser votado para ocupar cargos eletivos na igreja, respeitando os dispositivos canônicos. Então, se você é membro ativo da igreja, você tem direito, né, de votar e de ser votado. Receber assistência pastoral, aí é visitação, gabinete pastoral e tudo aqui, acompanhamento, né, nas várias fases da sua vida, preparação para casamento, preparação para batismo, preparação para batismo infantil. Então, nas mais diversas fases da sua vida, você tem lá o direito do acompanhamento pastoral. Transferir-se para outra igreja local, é direito seu transferir-se para outra igreja local. Então, se você, por algum motivo, não está mais podendo congregar na sua igreja, é o direito seu pedir ao pastor que faça a sua transferência para uma outra igreja local. Apresentar queixa nos casos e na forma prevista nos cânones. Então, se houver qualquer situação que você entenda que não está atendendo as suas expectativas, que estão ferindo as normas, os dispositivos canônicos, você tem o direito de apresentar queixa. Caso você não... todas as formas de diálogo já tenham se esgotado, então você também pode. E apelar para a instância superior em grau de recurso, respeitando os dispositivos canônicos. Quando é desligado da Igreja Metodista. Por isso, perde seus direitos de membro leigo. O que solicita, então você tem direito de solicitar o seu desligamento por escrito. O que abdica dos votos e assume votos de membro de outra igreja. Então, se você simplesmente deixou de ir à sua igreja e passou a frequentar outra igreja e se membrou nessa outra igreja, foi recebido lá, então você está abdicando dos seus direitos e isso faz com que você permita que a sua pastora, o seu pastor, possa desligar você, assim como o seu concílio. O que tem seu nome cancelado por voto do seu concílio local, conforme critérios estabelecidos lá no artigo 154, parágrafo 4º, né, dos cânones. Então, mas você também pode ser readmitido, né, ser reintegrado. O que é readmitido por voto do concílio, então o concílio que desliga e também pode ser aquele que pode votar para você retornar. O que julgado ilegal o ato do concílio local
que ordenou o cancelamento do seu nome do livro de rol, né? E recorre a uma instância superior e obtém decisão favorável, ele também pode acontecer. E a readmissão do ex-membro leigo por determinação do concílio local, né? Também acontece por votação. Então, e só lembrando que nenhuma pessoa que teve o seu nome cancelado do livro de rol de uma igreja local pode ser arrolada em outra igreja sem que haja entendimento prévio entre os respectivos pastores. Então, se foi cancelado lá, tem que ter um entendimento para que ele possa ser arrolado aqui, ok? E aí, para a gente finalizar, a gente vai ver que o que é ser metodista? Então, o metodista é aquele que essencialmente, né, é uma pessoa que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que vive segundo os seus ensinamentos. Então, o metodista é aquele, um metodista, um cristão é aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador e que vive segundo os seus ensinamentos. Então, se você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e que vive segundo esses ensinamentos, você é um metodista, um cristão metodista. Amém? E aí, o que é reino de Deus? Porque a gente fala muito sobre reino de Deus, né? Então, reino de Deus é a experiência plena e abundante anunciada por Jesus Cristo. Então, viver essa experiência de forma plena e abundante. E antecipamos o reino, né, essa experiência do reino de Deus, toda vez que promovemos os seus sinais, que são a paz, a justiça e o amor. Então, a palavra de Deus vai nos dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e amor. Então, o que é paz? Os gregos e os romanos, eles entendiam que paz significava ausência de guerra, né? Então, para eles, a paz era a ausência de guerra. Já os hebreus, eles tinham um conceito diferente. Para eles, a paz quer dizer shalom, né? No Antigo Testamento, não é mera ausência de guerra, mas é a plena harmonia conquistada por um povo e pelo indivíduo. Então, não é somente essa ausência de guerra, mas é uma harmonia, é você estar em paz com você mesmo, é uma questão interior e não exterior. Então, a paz ela não depende de fatores externos, mas ela é um fator interno, a presença de Deus nas nossas vidas, saber que nós pertencemos ao reino de Deus, que nós servimos a Deus e que Deus está conosco, isso nos traz paz, ainda que o mundo todo à nossa volta esteja transtornado, assombrado, atemorizado, nós temos paz porque a nossa segurança, a nossa fé está depositada no Senhor Jesus Cristo, a nossa convicção, a nossa certeza é o Senhor Jesus Cristo. Então, essa harmonia, ela tem relação com a nossa família, com os nossos amigos, com as questões políticas, econômicas, profissionais. Por quê? Porque nós entendemos que, lembra que nós falamos lá no primeiro estudo de uma religião integral? Porque nós entendemos que tudo que diz respeito a mim e a você está sob o controle de Deus. Então, nós vivemos essa paz nessa dimensão global, total, plena. Por quê? Porque o Senhor é a nossa paz. E aí, vai também promover a justiça, né? Significa inclinarmos nossos ouvidos e corações para as pessoas que estão sendo humilhadas, para aquelas pessoas que estão sofrendo. E eu e você vamos trabalhar como promotores dessa justiça, para que essa justiça seja feita, para que essas pessoas sejam alcançadas, porque essas pessoas elas também são alvo da graça de Deus.
elas também precisam. Então eu não posso olhar o meu irmão sendo humilhado, ser envergonhado, o meu semelhante passando por essas situações, em situações de degradação humana, e me sentir em paz, me sentir confortável, achar que está tudo certo. Não. Se eu vivo o evangelho, se eu sou um cristão que vive o evangelho, eu preciso me compadecer da dor e do sofrimento do outro e trabalhar para que ele tenha a sua vida mudada e transformada. Por quê? Porque o reino de Deus também é amor. E amor não é no sentido do amor eros, aquele amor erótico, né? Então, um amor que está ligado ao amor físico, de receber e de dar prazer, de receber sensações, emoções ligadas ao belo, ao estético, não, e nem ao filo, que é da questão da fraternidade, né? Eu amo aquele que eu tenho algo em comum, aquele que me é próximo, eu amo porque é meu amigo, porque é meu companheiro, mas tá ligado ao amor ágape, aquele amor que rompe limites, aquele amor que não tem barreiras, aquele amor que não espera nada em troca, que ele se entrega, que ele se dá, ainda que ele não receba nenhuma recompensa. Ele dá, se entrega porque ele ama. Então, as pessoas que são cristãs e que querem viver o evangelho, que são metodistas autênticas, elas são o quê? Antes de tudo, cristãos autênticos, porque eles vivem de acordo com a palavra de Deus, eles buscam a paz, a justiça e o amor. E, porém, dentre esses três, o amor é o maior deles. Então, nós ficamos por aqui hoje e que Deus continue abençoando a sua vida. Amém? Então, vamos orar? Paizinho querido, muito obrigado por esses momentos que passamos na tua presença, que o Senhor venha trazer compreensão aos nossos corações de como nós temos vivido, Senhor, esse evangelho que o Senhor tem nos ensinado. Dizemos, Senhor, que somos cristãos, que pertencemos à igreja metodista, mas muitas vezes nos esquecemos, Senhor, que ser um cristão, que pertencer à igreja metodista é, antes de tudo, viver de acordo com o teu ensinamento, com o teu evangelho. E que esse evangelho possa estar cada dia mais claro, mais vivo em nós. E que nós possamos entender que o teu reino, experimentamos a graça do teu reino, quando buscamos a paz, a justiça e o amor. E que a paz não seja, e o amor e a justiça não seja somente para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que nós queremos bem, para aqueles que nós conhecemos, mas que seja principalmente para aqueles que estão fora do nosso círculo, né? Fora, que ainda não foram alcançados pela tua graça e amor, e que nós, como parte do nosso dever, nós possamos ir ao encontro dessas pessoas, que nós possamos levar essa palavra, que nós possamos proclamar, dizer em alta voz que o Senhor nos escolheu, nos capacitou e nos chama a fazer a diferença nesses dias. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima semana.